3, versículo 8. Somente o versículo 8. Todos encontraram? Amém. Amém? Você vai gravar. Diz assim a palavra do Senhor: conheço as tuas obras. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Poder tomar o vosso assento em nome de Jesus. Você está dando glória. Você está dizendo aleluia. Você está declarando louvor aos céus nessa noite. Oh, aleluia. Aleluia. Glória, glória. Nós meditando acerca desse versículo, a palavra que o Senhor nos gera para festividade é dentro do versículo 8. E o Senhor falava que era a parte B do versículo quando diz: eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. E ali eu fui estudar um pouquinho. Eu estava dando uma meditadazinha para preparar a mensagem daquilo que Deus queria transmitir. Aí eu fui estudar sobre Filadélfia. Filadélfia era uma cidade, na época, Filadélfia era a rota principal do correio de Roma. Filadélfia era uma cidade próspera, era uma cidade que todos que, aleluia, moravam ao seu redor queriam morar em Filadélfia, porque Filadélfia era um centro comercial muito grande. Não era apenas a rota de correio de Roma, mas também muitas coisas que vinham de outras cidades vinham para Filadélfia para dali serem distribuídas. Então, Filadélfia era um centro comercial muito grande, também era um centro de distribuição grande, e era a principal rota comercial do Império Romano. Então, com isso você já vê que Filadélfia não era uma cidade pequena, nem uma cidade desamparada. Mas a igreja de Filadélfia, ela era pequena. E ela passava por vários ataques. Exatamente porque era uma cidade que tinha uma população muito heterogênea. Uma população de pessoas que vinham de várias cidades no entorno e iam morar ali. E traziam com isso os seus ídolos, as suas idolatrias. Então, pela quantidade de pessoas que moravam, pela diversidade religiosa que havia em Filadélfia, a perseguição que havia contra a igreja de Filadélfia era muito grande. Ela sofria muitas retaliações. Outra coisa que me chamou a atenção quando eu fui estudar é que Filadélfia, ela ficava no alto de uma colina. E essa colina ficava entre dois vales, regados pelo rio Hermos, e esses vales eram vales férteis. E como ela ficava em cima de uma colina, além de ser um grande centro de distribuição, centro comercial, rota de correio, ela também era um local fortificado contra situações adversas, porque ficava numa localização elevada. Ficava próximo de Sardes, ficava a sudoeste de Sardes. E o que me chamou mais atenção quando eu fui estudar acerca disso foi que Filadélfia, o nome Filadélfia quer dizer amor fraternal. O nome da cidade dizia amor fraternal. Mas era uma cidade que em si própria não havia amor fraternal. Eram pessoas de várias outras cidades que moravam ali. Era quase que uma rota de passagem. E além disso, quem praticava uma religiosidade perseguia quem praticava a outra, tentando impor a sua. E por causa disso, a igreja de Filadélfia estava passando uma grande tribulação naquele momento. Como é que pode dizer amor fraternal se não há amor fraternal de verdade? Como é que a cidade podia se chamar amor fraternal se o amor fraternal não era a realidade, a prática diária de Filadélfia? Aí o mais engraçado é que eu fui ver o nome atual de Filadélfia. O nome de Filadélfia hoje é Alaşehir, que é um nome turco.
e que quer dizer cidade de Deus. Ainda que naquela época o nome fosse Filadélfia, amor fraternal, e não houvesse amor, hoje o nome dela é cidade de Deus. Sabe o que me chama a atenção? É que você foi chamado por Deus, foi designado por Deus, aleluias, para ser alguém na terra. E ainda que nesse momento essa realidade espiritual de quem você foi chamado para ser não tenha se manifestado, fica tranquilo, você foi marcado, vai acontecer, você vai ser transformado. Deus te chamou, vai acontecer. Deus vai fazer você ser aquilo que Ele te nomeou para ser. Se Ele te nomeou para ser pregador, pregadora, levita, adorador, fica tranquilo, ainda que nesse momento não esteja acontecendo, vai acontecer. Aleluia. Aí que engraçado, a cidade que não havia amor fraternal era chamada de amor fraternal, mas hoje ela é chamada cidade de Deus. Sabe por quê? Porque quando ela foi nomeada amor fraternal, aquele que é amor marcou pela cidade. Amor fraternal, essa cidade é minha, vou marcar ela. Ela é amor fraternal, eu vou marcar, porque o amor maior sou eu. Aleluias. Aleluia, você foi marcado. Hoje você tem um nome, aleluia, mas na cidade santa você vai ter outro nome, um nome que ninguém conhece. Aleluia, você vai ser coluna do templo de Deus. Você foi marcado, você é cidade de Deus, você é casa de Deus, você é morada do Altíssimo. Você foi marcado para ser quando você ainda não era. Aleluia. No ventre da tua mãe você já tinha sido nomeado. Nem a tua mãe sabia quem você seria, mas você já havia sido nomeado por Deus para produzir fruto nessa terra, para ser uma pessoa diferenciada. E ainda que quando você saiu do ventre da sua mãe, cresceu e foi crescendo, aquilo para o qual Deus já te havia nomeado no ventre da tua mãe para você ser, vai acontecer. Porque você é marcado por Deus para ser casa de Deus, para ser cidade de Deus. Foi nomeado? Vai acontecer. Quantas pessoas estudam, se formam em vários cursos? O que você é? Ah, eu sou eletrotécnico. Mas você trabalha nisso? Ainda não. Você exerce? Não. Você é profissional daquilo, mas você não exerce. Quer dizer, você foi nomeado, você tem o nome de eletrotécnico, mas você ainda não manifesta aquilo que você foi nomeado para ser. Meu Deus. Você tem uma profissão que não trabalha nela ainda? Você já recebeu autoridade nessa profissão. Ainda que ela não tenha se manifestado, ainda que você não esteja exercendo, no momento que acontecer, você está capacitado. Ainda que aquilo que Deus te nomeou para fazer não tenha se manifestado, abre o teu coração, porque Deus vai te marcar de tal maneira que vai acontecer. Ele vai começar a trabalhar na tua vida, no teu interior, no teu ser, na tua alma, e vai se manifestar aquilo para o qual Deus te nomeou para ser. Aleluia. Essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção. A cidade tinha um nome, mas vivia outra realidade. O que me chamou a atenção depois disso foi o fato de Filadélfia ser localizada numa colina, e que essa colina era ladeada por 2 vales que eram regados por um rio. E esses vales eram férteis. Coloca a mão no teu irmão, dá um toquinho nele aí. Fala para ele assim, ó: fica tranquilo. Pode passar pelo vale. Porque aquele que te rega vai fazer o vale que você está passando ser um vale fértil. Nem todo vale é da sombra da morte. Mas tem vale que Deus entra para te fazer frutificar lá dentro.
Este é um tempo diferenciado com você, sabe por quê? Porque tem muita gente querendo chegar em Filadélfia, que é alto de colina, mas quem é que quer passar no vale contigo? Quem é que quer pagar preço contigo? Quem é que quer ir no fundo do poço contigo? Ninguém quer ir. Glória, aleluia. E é exatamente nos lugares que ninguém quer ir que muitas vezes Deus nos leva para poder ter um particular com a gente. Quando Deus encontrou com Jacó, o trapaceiro, o usurpador, lá em Peniel, todo mundo já tinha ido embora. E Jacó, que vinha mais atrás, se atrapalhou, se enrolou, a caravana seguiu e ele ficou. Você está pensando que Jacó se atrapalhou sozinho? Deus permitiu que aquela situação acontecesse, para que Jacó ficasse para trás, para poder ter um encontro com ele. Sabe por quê? Porque Deus quer ter encontros na intimidade, no particular. Ele quer falar comigo e com você no face a face. Muitas vezes Deus nos toca no meio da multidão para a gente despertar, para Ele poder nos levar num momento de encontro, de intimidade, para falar com a gente. Os vales que cercavam Filadélfia eram vales férteis, porque eram regados por um rio. Quem passava por aquele vale, podia ser vale, mas quem estava lá dentro não passava fome. Quem estava naquele vale não passava necessidade. Quem estava naquele vale não passava sede, porque o vale era regado por um rio, tinha fonte de água, tinha alimento. Sabe por quê? Porque aquilo que é regado frutifica, aquilo que é regado não fica seco. Nessa noite Deus está regando a minha vida e a tua vida com o rio da vida, com o rio do Espírito Santo, para nós que foi no trono de Deus, ainda que nós tenhamos entrado aqui nessa noite secos, cabisbaixos, entristecidos, no meio de uma tribulação, Deus está dizendo para nós nessa noite: fica tranquilo, pode ser vale, mas eu estou no vale e vou regar você. Aleluia. A gente pode estar no meio do vale, mas não é porque a gente está no vale que a gente está na sequidão. Porque às vezes o vale, o deserto, são lugares que Deus nos permite ir, para poder fazer desses lugares local de tratamento para mim e para você. Tá passando pelo vale? Fica tranquilo. O importante é não passar sozinho. Se o leão da tribo de Judá passar com você, se o rio da vida passa com você, fica tranquilo, porque pode ser vale, mas não vai ser seco. Pode ser deserto, mas você não vai passar sede, porque até no deserto Ele faz sair água da rocha. Aleluia, Ele é as águas que regam a tua vida. Em nome de Jesus, receba nessa noite o jorrar da fonte das águas sobre a tua vida, em nome de Jesus. Maravilha! Aleluia, Deus poderoso. Às vezes Deus precisa nos levar a esses lugares mais baixos, aos vales, para nos preparar para ter condição de chegar a Filadélfia, cidade de Deus, cidade escolhida por Deus. Depois que a gente passa pelo vale, que Deus nos preparou para poder chegar lá, não tem elevador para subir até Filadélfia. Filadélfia é alto de monte. Você estava no vale, você tem que subir a colina. Não, a gente não vai subir colina de escada rolante, nem de teleférico, nem de elevador. Para chegar num lugar alto, a gente tem que fazer esforço. Para chegar num lugar alto, a gente tem que estar disposto a pagar preço. Para chegar num lugar alto, a gente tem que empreender, investir tempo, energia, força, para poder conseguir chegar lá em cima. Oh, glória, aleluia. Quando nós vamos para o monte, vamos subir o monte, até não brinco muitas vezes, vamos para um monte muito alto não, que a pastora é sedentária. Meu joelho, vocês sabem que eu não aguento um monte muito alto, é meu joelho. Mas se nós procuramos chegar no lugar alto onde Deus está, a gente não pode escolher a altura do monte que Ele marcou enquanto com a gente. A gente não pode escolher a altura do quanto a gente quer subir.
A gente precisa apenas entender que Deus já escolheu a altura primeiro. A gente tem apenas que conseguir enxergar aonde foi que Ele marcou o encontro com a gente. E tem que estar disposto a subir. E como é que a gente sobe para lugar alto? Crente sobe para lugar alto com armas espirituais. Sobe com perseverança, sobe com esforço, sobe com oração, sobe com jejum. E quando a gente começa a fazer aquilo que Deus nos orienta a fazer, quando nós nos esforçamos, entregamos serviço, oramos, buscamos a presença dEle, aleluia. Sabe o que é mais bonito? É que a gente sobe a montanha, faz o esforço, mas Ele vai do nosso ladinho. Vai que eu estou contigo, eu te ajudo, não desiste, falta só mais um pouco, não para agora, persevera mais um pouquinho, está quase chegando lá. E à medida que você vai chegando perto do topo, o cansaço vai aumentando, o suor vai descendo, as forças vão indo embora, e você começa a dizer: não vou conseguir chegar, não vou conseguir chegar. E o Espírito Santo vai intercedendo com gemidos inexprimíveis e vai impulsionando você. Vai sim, falta só mais um pouquinho, se esforça mais um pouquinho, aleluia. Quando parece que a gente não vai mais aguentar, é exatamente nessa hora que a gente está chegando no cume do monte. Aleluia. Aleluia. Deus tem lugares altos para nós, mas se nós não decidimos perseverar na subida, vamos parar no meio do caminho e dizer que Deus não nos deu condições de chegar lá em cima, quando em todo o tempo Ele estava ao nosso lado, subindo juntinho com a gente. Toda luta que você passa, toda dificuldade que você passa, o Senhor está do teu lado. Estou convosco até a consumação dos séculos. A gente não passa no vale sozinho, a gente não sobe a montanha sozinho, mas a gente tem que fazer a nossa parte. O esforço é nosso, a perseverança é nossa, o não desistir, o insistir até o fim tem que fazer parte de nós. Aleluia. Os covardes vão voltar no meio do caminho. Vai lá, Gideão, fala que quem tiver com medo pode ir embora. Como é que é, Senhor? Fala, Gideão, avisa lá no meio do povo, ó. Palavra do Senhor. O próprio Deus liberou. Quem tiver com medo, volta. 20 mil num dia só. Um exército de quase 31 mil homens. Quem tiver com medo, pode ir embora. O próprio Deus liberou. Fica à vontade. Fica constrangido, não. Tá com medo, vai. 20 mil num dia só. Quem tá com medo não vai chegar no alto da montanha. Agora os valentes, aqueles que confiam na comissão, no chamamento, na escolha, na missão que Deus, aleluia, colocou nas suas mãos, vai subir, vai empreender esforço, não vai desistir e no final ainda vai testemunhar: eu só consegui porque Deus me ajudou. Porque aquele que chega no alto do monte, ele reconhece que o esforço que ele fez para chegar lá foi sobre-humano, que ele sozinho não conseguiria. Que ele só conseguiu chegar porque Deus o ajudou. Quem sobe para lugares elevados, levantado pela mão de Deus, quando ele chega lá, ele reconhece quem foi que colocou ele lá em cima. Agora aquele que acha que subiu pelo próprio braço, quando chega lá em cima, ele diz que foi ele próprio que levou. Ele próprio levou, ele levou a si próprio até aquele lugar, até aquela condição. E sabe o que é mais triste? É que vai dizer como foi si próprio, como fui eu que me levei lá em cima. Eu posso agradecer a mim, e tudo aquilo que eu agradeço a mim, que foi meu esforço, com o tempo eu vou esquecer. Mas tudo aquilo que eu reconheço que não foi a minha mão, que não foi a minha condição, que foi Deus que fez, eu não esqueço nunca. Enquanto eu vivo, eu agradeço a Ele por ter alcançado. Lugares altos é coisa pra gente que Deus chamou para ter olhar de águia. Porque uma águia valoriza a oportunidade de morar no lugar alto. Porque ela sabe que lá de cima ela consegue enxergar os ataques, consegue planejar a sua estratégia de defesa. E
E se alguém ainda conseguir chegar no alto do monte, ela vai lá e voa. Porque quem foi chamado para ser águia recebe de Deus um par de asas. Porque na hora que não der para escapar sozinho do monte, Ele capacita as suas asas e você voa acima das circunstâncias. Temos que planejar com o Senhor a nossa chegada nos lugares altos. Quando nós chegarmos lá, nos colocarmos na dispensação dele para sermos capacitados a subir até o céu, se necessário for, com as asas de águia que ele nos dará em nome de Jesus. Então, essas foram as coisas que eu observei em Filadélfia. E aí eu comecei a ir realmente para o versículo que o Senhor havia colocado no meu coração. Eles que tenham colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. E essa era uma mensagem do Senhor direto para a igreja de Filadélfia. As pessoas que moravam em Filadélfia conseguiam subir a montanha e chegar naquele lugar alto. Mas a igreja de Filadélfia sabia que só estava sobrevivendo aos ataques que passava porque ela buscava o Senhor com fidelidade. A igreja de Filadélfia, mais a igreja de Esmirna, se eu não me engano, das 7 cartas do Apocalipse, são as duas únicas que não receberam nenhum tipo de repreensão de Jesus Cristo através do apóstolo Paulo. São as duas únicas igrejas que receberam uma carta de total elogio. A igreja de Filadélfia era atacada. A igreja de Filadélfia recebia situações que era para eles desistirem, se esconderem, pararem com a caminhada. Mas ainda assim eles prosseguiam. Apesar dos ataques, eles prosseguiam. Apesar das lutas, eles prosseguiam. Apesar de tudo que vinha tentar roubar o ânimo deles de cultuar e de adorar ao Senhor, eles prosseguiam e avançavam para o alvo. E hoje em dia a gente está preocupado, está chateado, fica isso, fica aquilo. Nós não podemos permitir que coisas que nos cercam nos impeçam de adorar, de cultuar, de buscar, de continuar seguindo ao Senhor. Nós não podemos permitir que situações que aconteçam ao nosso redor roubem a nossa fé, roubem o nosso ânimo de servir ao Senhor. Ainda que venha uma situação contrária, ainda que sejamos atacados na saúde, na família, na profissão, na vida financeira, qualquer área da nossa vida pode ser atacada, mas nós não podemos permitir que o ataque seja maior que a nossa fé. O ataque não pode ser maior que a nossa fé. Porque se o ataque for maior que a nossa fé, a gente já entrou derrotado nessa batalha. Mas se nós entendermos que na medida que o ataque de Satanás contra nós for um ataque muito grande, é porque tem uma vitória estrondosa e multiplicadas vezes maior do que o ataque que está vindo nos esperando. E nesse momento a gente ganha fôlego, a gente ganha ânimo e se levanta e luta e vai até o fim. Quando a gente entende que a batalha é grande, porque aquilo que Deus tem conosco é maior, a gente não para, não desiste, não entristece e não desanima. E aí o Senhor fala assim: eis que tenho colocado. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta. E o Senhor falava assim, ó: eis que tenho colocado. E o Senhor começava a falar que quem coloca é Ele, quem tira é Ele, quem levanta é Ele, quem abate é Ele. Aleluias! Essa palavra sabe o que fala? Fala acerca de dependência. Filadélfia dependia do Senhor para estar de pé. Filadélfia, eu conheço as tuas obras. Eu tenho colocado. Eu. Não foi eu, pastora. Não foi eu, Rodrigo. Não foi eu, pastor.